Então, vamos dando início à nossa reunião de hoje. Vamos elevando nosso pensamento, buscando a companhia dos benfeitores espirituais, nos ligando a Jesus, esse nosso mestre que nos acolhe com tanto amor, responsável pela direção deste planeta e que está atento a todos os movimentos. Jesus, nós te pedimos que possamos aprender a termos essa entrega total, a confiarmos no seu amparo, na nossa capacidade de desenvolvermos a fé, a força, a luz. E que na noite de hoje, através desses ensinamentos, possamos nos fortalecer nessa certeza absoluta de que tudo está sob o amparo de Deus e sobre as suas mãos. Derrame as suas bênçãos sobre cada um de nós. Fortaleça nossas mentes para que tenhamos a lucidez para compreendermos tudo aquilo que for ser estudado hoje. Que os benfeitores amigos envolvam o Mário, os inspire, para que ele possa compartilhar conosco da sua pesquisa, do seu estudo, e que possamos permanecer assim, unidos nesse objetivo único de aprendermos para sermos pessoas melhores. Que assim seja. E vamos então iniciando, não é, com a reflexão de hoje. Então vamos lá. É do livro Fonte Viva, a lição 109, intitulada A Exemplo do Cristo. Emmanuel, então, ele foi buscar em João, no capítulo 2, versículo 25, o seguinte: o que havia no homem. Sim, Jesus nunca se deixou impressionar negativamente. Sabia que a usura morava com Zaqueu. Contudo, trouxe-o da sovinice para a benemerência. Não desconhecia que Madalena era possuidora pelos gênios do mal. Entretanto, renovou-a para o amor puro. Reconhece a vaidade intelectual de Nicodemos, mas deu-lhe novas concepções da grandeza e da excelsitude da vida. Identificou a fraqueza de Simão Pedro. Todavia, pouco a pouco, instala no coração do discípulo a fortaleza espiritual que faria dele o sustentáculo do cristianismo nascente. Vê as dúvidas de Tomé sem desampará-lo. Conhece a sombra que habita em Judas sem negar-lhe o culto da afeição. Jesus preocupou-se, acima de tudo, em proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida e em quinhoar cada espírito com eficientes recursos para o bem. Não condenes, pois, o próximo, porque nele observes a inferioridade e a imperfeição. A exemplo do Cristo, ajuda quanto possas. O amigo divino sabe o que existe em nós. Ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem do pretérito nas dificuldades do nosso presente, recheado de hesitações e de erros, mas nem por isso deixa de estender-nos amorosamente as mãos. Então, aqui nós temos essa palavra, não é tão linda, que Jesus olha para todos nós, com as nossas deficiências, com os nossos erros,
conhece a nossa história, a nossa trajetória, e mesmo vendo que nós ainda insistimos tanto no erro, ele está ali, atento, confiante que cada um de nós é capaz, sim, de mudar. Então, Emmanuel, nessa lição, ele pede que nós possamos fazer desse exercício, de olhar o nosso próximo como essa pessoa cheia de potencialidade para mudar, para fazer o bem. E esses exemplos todos que Emmanuel deu foram personagens que erraram muito, mas na mesma existência, quando abriram o coração para Jesus, fizeram essa grande transformação, não é? Deixaram com que aquele homem velho ficasse para trás e se renovaram pela fé, e nós sabemos que não foi nada fácil, mas prova que quando a gente quer, nós conseguimos. Então, que nós possamos envolver aqueles que convivem conosco com muito amor, com muita luz, e nós mesmos, né? Com esse olhar bondoso, confiante, sabendo que todos nós fomos criados com o objetivo de sermos espíritos puros. Então, vamos fazer a nossa, porque Deus confia em nós e Jesus está no comando para que possamos conseguir vencer esse desafio. E assim, com muito amor, nós envolvemos o Mário para que ele possa estar bem inspirado, não é? E que nós tenhamos ouvidos abertos para compreender. Boa noite a todos. O grupo aumentou bastante nesse período aqui da prece. Então, nós vimos até agora o estágio de evolução humana, né? Meu Deus, estou com um monte de tela aberta. Nós vimos um monte de evolução do homem, nós vimos as raças primitivas da Terra, originárias na África e na China. Depois, no impulso evolutivo dessas raças, para essas raças, tem a chegada de espíritos vindos de Capela, e esses capelinos foram divididos em 4 grupos. O primeiro grupo, no Egito, nós vimos a semana passada, e vimos o grande legado que ele deixou. Hoje, nós vamos entrar no segundo grupo, o grupo que ficou na Índia. Quando o Neco entrou, eu falei para ele, vamos entrar na terra do pai João, porque é hindu, né? Então, entrando na Índia, nós vemos um grupo de capelinos criando a primeira sociedade organizada no planeta Terra. Até então eram tribos, e tribos que o patriarca dominava e passava de geração em geração, até que outro mais forte destituía e passava a comandar as tribos. Sociedade organizada surge, então, com os capelinos na Índia. Todos vêm, né? Vou ver se eu aumento aqui. Fica melhor? Acho que sim, né? Sim, Mário, estou vendo. Muitos anos antes da civilização egípcia e dos israelitas. Aqui é uma informação muito interessante, porque quanto mais dívida um grupo, mais cedo ele chega num planeta inferior. Ele prepara para espíritos menos endividados chegarem. Então, na Índia, chegou antes dos egípcios e antes dos israelitas. Por quê? Era um grupo mais endividado do que os egípcios e era um grupo mais endividado do que os israelitas. E mesmo mais endividados, nós vamos ver que dentro do grupo na Índia de capelinos, havia mais endividados uns do que os outros. A gente já vai ver a consequência disso.
Então, eles trouxeram o que podiam guardar dentro do psiquismo deles, espiritual, psiquismo do espírito, alguns conceitos religiosos, né? E quando Jesus os recebeu, todo o grande grupo que veio de Capela, eles guardaram fortemente a palavra de amor e a figura luminosa de Jesus. E foi retratada de múltiplas formas, né? Porque o grupo na Índia se ramificou de muito jeito, muito conceito, e foi variando as crenças, a religiosidade, de muitas formas. O nosso objetivo aqui não é entrar nessas formas, mas é bom saber. Essas recordações, tanto de Jesus quanto de Capela, foram traduzidas pelos Vedas. Os Vedas é uma parte muito interessante que eu pretendo fazer o trabalho dos Vedas lá na Federação em Filosofia. A gente dedicava um tempo, os alunos, né, ao estudo dos Vedas. Os Vedas trazem conhecimentos adiantados ainda para o nosso tempo. E os Upanishads. Aqui tem uma formação religiosa e filosófica muito profunda que serve até os dias de hoje. Tanto que lá na Índia, nós vamos encontrar os primeiros filósofos e os primeiros religiosos da Terra. Então, é um mundo de provas e expiações tomando forma, mostrando um avanço em relação ao mundo primitivo, o mundo bárbaro, né? Das rivalidades, uma vida mais primitiva. E daí surgiu uma raça de profetas, de mestres e de iniciados que perdura, né, até os dias de hoje. As ramificações que nós vamos encontrar na sequência do planeta Terra, a origem é aqui, com esse povo na Índia, esses capelinos que vieram para a Índia. As escolas iniciáticas deles, né, guardavam mistérios com as mais sagradas tradições de respeito. O self, né, o espiritismo, seja aliança, seja USE, seja federação, o self é afiliado à federação, ele possui essas casas, né, o USE, a Federação Espírita de São Paulo e a Aliança, possuem as escolas iniciáticas dentro do espiritismo que trazem uma série de conhecimentos e que fica aberto àqueles que ainda não puderam participar dessas escolas, que procurem conhecer, procurem participar, porque traz muitos outros conhecimentos. Aqui nós estamos contando uma história da humanidade no planeta Terra. Então, essas escolas tinham muitos mistérios, e esses mistérios vão sendo conhecidos, né? O véu que cobre isso, como Kardec gosta de escrever, né? O véu que oculta esses mistérios vão caindo à medida que a consciência do ser humano vai evoluindo, ao ponto de 1857 chegar então à revelação dos espíritos através do Livro dos Espíritos que Kardec codificou, e ali conter muitos conhecimentos sobre esses mistérios guardados desde o Egito Antigo, desde a Índia, nos primórdios da civilização de provas e expiações neste planeta lindo e maravilhoso. E eles guardaram essas tradições. As gerações subsequentes, quando os capelinos retornaram, porque cumpriram o seu papel, outros ficaram, acaba perdendo um pouco da pureza disso, né? O Espiritismo também precisa estar atento à sua pureza doutrinária, né? Tanto que o Dr. Arilex tem uma obra que trata exatamente da pureza doutrinária.
O Espiritismo que vem reviver o Evangelho de Jesus, sem dogmas, sem outras crenças, sem superstições, na sua pureza doutrinária. Isso o Espiritismo vem fazer, que foi uma promessa de Jesus, né? Que um dia rogaria ao Pai que enviaria um consolador que, além de explicar coisas que ele falava e não foram compreendidas ao longo das eras, além do Espiritismo trazer esse conhecimento, ele reavivaria as palavras de Jesus e consolaria as dores, os desesperos, né? Muito presentes nos dias de hoje, né? Com essa pandemia, o Espiritismo consegue fazer isso. Mas isso já era de conhecimento dos capelinos, não só no Egito Antigo, como também na Índia. Lá é o que conhecemos, e diz Emmanuel, como os arianos puros. Não os arianos que depois foram deturpados por outras pessoas na história da humanidade, mas aqui a pureza, não pelos olhos claros ou pela pele de outra cor. Não. Arianos, por ser uma raça nova, né? Reuniram-se na Índia e cultivavam as lendas do mundo perdido, exatamente como os egípcios. E ali eles colocavam a origem deles, que depois, com o passar dos anos, a humanidade adotou como o paraíso. Adão veio do paraíso com a Eva, porque comeram um fruto proibido. Não. Na verdade, vieram de Capela e eles tinham esse sentimento, não sabiam direito se era Capela, o que era, claro, evidente, mas sabiam que eram de outro orbe e que estavam aqui num orbe mais atrasado moralmente, um orbe saindo do primitivo, do mundo primitivo, e entrando em provas e expiações. Hoje, nós vivemos a saída do provas e expiações e a entrada em regeneração. Esse é o ponto alto de todas esses encontros que estamos fazendo. Porque nós vamos ver Isaías falar disso, João, o evangelista, falar disso, Jesus falar disso, e evidentemente que Kardec fala bastante disso. Desse mundo que para esses capelinos era perdido naquele momento, alguns recuperaram depois, e que estaremos adentrando o próximo. Já estamos nesse processo de saída de um e entrada de outro. Para entender um pouco dessa relação, nós vamos mostrar aqui que já existiu uma civilização na Lemúria, já existiu uma civilização chamada Mu, já existiu uma civilização chamada Atlântica. Essas civilizações, com o movimento das placas tectônicas, o movimento do eixo magnético da Terra, é que fizeram um novo desenho que nós temos hoje dos continentes no planeta Terra. Mas essas civilizações aconteceram. Nós vamos encontrar Platão falando de Atlantes que sobreviveram, né, porque com a mudança do eixo magnético ficou submerso. E quem quiser ver cidades submersas, aqui mais ou menos é onde está o Japão. São ilhas aqui, né? No Google, coloquem lá cidades no fundo do mar. Aqui é a da Lemúria, nós vamos encontrar próximo ao Japão. Para quem tem essa curiosidade, quer ter esse aprendizado, está lá à disposição. Então, alguns pensavam vir da Lemúria, mas não, eles eram um ramo de Capela, o ramo que foi para a Índia. Deles descendem todos os povos arianos que florescem na Europa, destes que foram para a Índia. Esses são os escritos que eles trouxeram. E todas as línguas da raça branca têm afinidade com esses escritos
que são nada mais, nada menos do que o idioma sânscrito, que é um idioma que Jesus falava. Provavelmente esse idioma é uma reminiscência, que se acredita, e diz Emmanuel que é de fato, de uma existência pregressa deles em outros planos. Que planos? Capela. Então, quem tiver curiosidade de aprender o sânscrito, eu não sei nem se tem ainda alguma faculdade com esse idioma. Mas há não muito tempo tinha. Então, o expansionismo dos árias, né, desse povo na Índia, aconteceu durante muitos séculos. Muitos séculos. Olha o que eles expiaram de dívidas aqui no planeta Terra. Muitos séculos vivendo num mundo saindo de primitivo para provas e expiações. É um retorno considerável. Eles se espalharam por todas as planícies da Índia. Dominaram os autóctones, que eram os nativos da região, descendentes dos primatas, e deles se distanciavam pelos caracteres físicos e psíquicos. O que quer dizer isso? Quer dizer que agora, Dr. Bezerra de Menezes, através do Divaldo, numa psicofonia, nos revela que estamos recebendo a ajuda de espíritos de Alcione. Esses espíritos são muito mais adiantados do que nós. Consequentemente, a formação do perispírito deles é muito mais sutil do que a nossa. Consequentemente, a forma material que eles terão no planeta será mais sutil do que a nossa. A composição dos órgãos físicos também será mais sutil do que a nossa. Se nós precisamos de alimentos mais pesados, mais densos, eles precisam de alimentos mais leves, mais sutis, porque não há essa necessidade no organismo físico deles. Então, se isso já aconteceu lá na Índia, saindo de primitivo para provas e expiações, agora vai acontecer no planeta com esses espíritos de Alcione, saindo de provas e expiações para a regeneração, que já está acontecendo. O encarne deles é previsto para 2025, então já está aí para acontecer. Depois eles se expandiram por terras do que hoje nós conhecemos como Europa, mas que não existia, né? Ali, eles foram os primeiros fundamentos da civilização ocidental, especificamente onde? Grécia, Itália e França. Esse grupo que expandiu pela Europa era um grupo dissidente daqueles que estavam na Índia, porque os que estavam na Índia tinham uma religiosidade muito grande. E esse que estava revoltado com Deus por ter mandado para um mundo tão atrasado, se revoltaram e saíram um grande grupo de capelinos encarnados que foram andar ali pela Mesopotâmia, e da Mesopotâmia foram entrando por diferentes regiões e cruzando com as raças primitivas da Terra que ali estavam. Então, eles fizeram um grande bem para a nossa civilização, que foi tirar do primitivismo aquelas raças e trazer um aperfeiçoamento físico e moral para que pudéssemos, então, evoluir. Então, veja como a sabedoria de Deus é muito ampla, né? Hoje, é possível compreender que o mais dissidente dos grupos capelinos deram uma contribuição muito importante, que foi o cruzamento de raças, que foi uma melhora na composição física daquela raça primitiva do planeta Terra. Eu, quando vejo isso, eu fico encantado com a sabedoria do Criador. Porque mesmo o mais rebelde, aquele que é contra Deus, é utilizado para fazer alguma coisa boa na grande obra de Deus. É impressionante isso. Depois reflitam nisso. E assim criou-se, né, as balizas daquilo que veio a ser as sociedades
dos gregos, de todos os povos latinos, né? A Itália, né, de hoje, a Espanha, Portugal, enfim, todos os latinos, dos celtas e dos germanos. Olha a contribuição dos mais rebeldes contra Deus. Todos nós trabalhamos mesmo sem saber na grande obra, cada um no seu estágio, no seu tamanho, no seu grupo. Cada corrente da raça ariana assimilou os elementos encontrados e edificou os primórdios da civilização europeia. Então, conviveram com frio, com calor, com disputa por animais para se alimentarem, morreram nesses combates, mataram nesses combates, e o progresso humano foi avançando. São pinturas, né, rupestres, são afrescos, que as disputas eram feitas em todos os sentidos, na sabedoria e na luta física. Cada corrente se baseou na força bruta, mas depois, principalmente os gregos, desenvolvem a parte intelectual e também isso espalha pelo mundo. E muito cedo começaram no Velho Mundo o choque entre famílias e tribos. O que acontece? Enquanto somos todos selvagens, vivemos sob o comando de alguém que é uma dinastia, que tem o controle sobre todos. Depois, um começa a ter mais plantação, o outro fica com inveja e quer ter igual e não sabe, e briga e quer ocupar o espaço. Enfim, a cobiça leva a esses conflitos, né? Então, como espíritos atrasados moralmente, é muito mais fácil desenvolver a desordem do que a ordem. Até que os Mahatmas surgem e, na região do Ganges, que Emmanuel trata a região do Ganges como uma região sagrada, e de fato é. Porque o magnetismo dessa região perdura até os dias de hoje. De lá, diz Emmanuel, partiram todos os capelinos revoltados com a humilhação de estar na terra, que eu já havia antecipado para vocês. E lá ficaram quais capelinos? Os resignados, que sabiam que tinham cometido muitos equívocos em capela e que estavam ali para reparar esses equívocos com a certeza de que, após reparar, retornariam à capela. E isso foi a conversa inicial de Jesus com todos esses grupos quando vieram, que estaria junto, ajudando cada grupo a conquistar a libertação das dívidas que traziam de outro orbe. Os Vedas trouxeram cânticos que foram muito benéficos, né? Como temos no selfie o coral, e como é maravilhoso quando entonam aquelas notas que nos harmonizam, nos energizam, equilibram, né? Os Vedas foram os primeiros a trazer cânticos de fé e de esperança em Deus. Esses cânticos ajudaram a magnetizar aquela região do Ganges, o rio Ganges, e até hoje o magnetismo ali, quem vai para lá e tem um pouco de sensibilidade, um pouco de mediunidade, sente a vibração do ambiente é elevadíssima. E assim é que aquele povo aprendeu a tolerar, aprendeu a esperar. Então, ansiosos, vamos administrar as nossas ansiedades para não precisarmos passar por experiências assim, para desenvolver a tolerância e a compreender a necessidade de esperar o tempo de Deus, não o nosso. Somos ansiosos, né? Queremos que as coisas se resolvam rápido, mas as coisas têm um tempo para resolver. E essa tolerância e essa capacidade de esperar o tempo de Deus fez com que o sentimento coletivo, o psiquismo daqueles habitantes da Índia antiga suportassem as dores na espera
da redenção, na espera de pegar o carimbo no passaporte para poder voltar para a capela. E até hoje, nós vemos que a Índia é uma grande escola, independente de religião, qualquer que seja ela, é uma grande escola para que o ser humano torne-se tolerante, paciente, calmo, tranquilo e sereno. Isso é muito importante. Mas, na codificação, Kardec deixa claro, isso não é tudo. Devemos ser tolerantes, devemos ser pacientes, tudo isso. Meditar, refletir. Mas, sem as experiências na carne, nada disso tem valor. Isso é importante para te dar força, coragem, sustentação, para você enfrentar o seu dia a dia, enfrentar a sua vida e resolver as situações que surgem na sua vida. Os Mahatmas criaram um ambiente espiritual que até hoje persiste. Imagina o que esses primeiros capelinos tinham de conhecimento psíquico e de magnetismo. Coisas que estudamos, né? Na Escola de Educação Mediúnica, nós estudamos muito disso, de psiquismo e de magnetismo, que, na verdade, para o planeta Terra, ficou mais claro quando o magnetismo foi revelado por Franz Anton Mesmer, que trouxe, então, esse conhecimento, foi rejeitado ali pelas pessoas da sua época, mas na codificação espírita isso ficou mais claro, e as obras, né, principalmente de André Luiz, revela exatamente como funciona isso. Só que essas impressões psíquicas que ainda sentimos lá, e que os médiums espíritas sentem e sabem trabalhar com isso, já era de domínio desse povo há muitos milhares de anos antes de Cristo. Então, os Mahatmas não eram Mahatmas por acaso, porque deram o título. Eram espíritos com uma grande capacidade, exatamente para ajudar os mais atrasados moralmente, os mais inferiores, a seguirem um caminho mais iluminado. Eles também deixaram ao mundo mensagens de amor, de esperança e de resignação. Claro é também que as gerações seguintes, que já não tinham essa compreensão dos primeiros capelinos na Índia, acabaram deturpando, e daí surgiu esse monte de filosofia e de crença que existe na Índia. Essas são as castas no povo hindu. E aqui foi o grande tropeço que ocorreu lá, quando criaram as castas. O que é casta? É separar as pessoas por nível social, o que é um erro, porque somos todos filhos do mesmo Pai, assim disse Jesus. Então, o povo hindu conhecia bem as ciências do espírito, o magnetismo, o psiquismo, mas não soube aproveitar isso. Grande parte deles não soube aproveitar e criou as castas, separando as pessoas pelo que elas tinham, pelo que elas representavam. Isso é falta de moral, né? Porque, em verdade, todos nós precisamos estar juntos porque somos filhos do mesmo Pai, que é Deus. Então, vagamente eles lembravam das promessas de Jesus, mesmo encarnados, os mais dedicados. E eles previram a organização da Palestina, onde Jesus nasceu, 6.000 antes de Cristo. Então, notem, se os hebreus esperavam a vinda do Messias para os libertar, os hindus já tinham consciência de que viria o Cristo libertador 6.000 anos antes dele vir.
Isso mostra que o encontro de Jesus com esses espíritos, quando vieram para a Terra, marcou profundamente o corpo perispiritual deles, porque eles previram com uma precisão impressionante do que aconteceria na Palestina, da vinda de Jesus e da revelação do Evangelho. É impressionante isso. Então, Krishna, Buda e outros enviados de Jesus foram compreendidos parcialmente em seus ensinos. Por que parcialmente? Porque os ensinos deles eram todos voltados a unir as pessoas no mesmo princípio, em paz, em harmonia, em amor. Só que criaram religiões. E depois essas religiões começam a sofrer alterações porque alguém discorda disso ou concorda com aquilo e vão tendo dissidências. Então, o budismo, por exemplo, tem o budismo tibetano, tem o zen budismo, tem o budismo no Japão, tem variações na Índia, então tem o budismo na China, mas é perseguido pelo governo. Então, o que restou do budismo? O que restou dos ensinamentos de Krishna na origem? É difícil falar, né? Mas o motivo do exílio deles, que era o orgulho, crescia naqueles corações. E essa, né, foi a razão de criarem as castas. Queriam, por orgulho, eu sou mais importante. Eu não posso conviver com o outro. Que bobagem. E aí surgiram, então, os rajás e os párias. Não preciso nem dizer quem é do grupo rajá e quem é do grupo pária. Então, rajás, personalidades, elite. E aí surge a crença, e criam, né, essa religiosidade, de que eram os eleitos por Deus, que eram bons, por isso tinham as benesses da vida material. Os outros eram punidos por Deus, porque eram maus e tinham que pagar pela maldade deles. Era juízo de valor. Então, os arianos da Índia não tiveram compaixão com os que sofriam, como sofrem até hoje. Até hoje, vivem uma qualidade de vida muito, 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 muito inferior aqui no Brasil. E é uma população mais de 2 vezes, 3 vezes, não sei, maior que aqui no Brasil. Não lembro exatamente quantos são. E aí, então, os pobres, os que mendigavam, eram os párias. E essa expressão faz parte do nosso vocabulário, né? Pária é aquele que não faz nada. Por isso que eles deram esse nome. E quando esses párias saíam da área limitada para eles, eles eram severamente castigados. Ou seja, eles tinham que viver confinados naquele cantinho que eles estavam e não podiam sair de lá, porque eram considerados, inclusive, impuros. E eles poderiam tirar a pureza do ambiente dos rajás. Essa foi a grande queda, por egoísmo, dos capelinos na Índia. Triste, né? Mas essa é uma marca que perdura em todo o planeta. As sociedades são divididas em classes sociais, infelizmente, até os dias de hoje. Gandhi teve grande esforço, mas ele não conseguiu eliminar isso. Ele tentou unir o povo, porque é um povo único na Índia, e não conseguiu. Ainda acabou sendo incompreendido por aqueles mais materialistas. Os mais materialistas diziam, como você entrar na mesa com um sujo desse, né? O que esses rajás não sabem, ou sabem e não querem dar importância, é que poderão reencarnar como pária. Essa é a lei da justiça que nós estudamos já desde o curso básico no Espiritismo. Você não sabe as suas reencarnações passadas e tampouco as futuras. Sabe que para atingir o grau de espírito puro vai precisar melhorar. Mas como virá, se como rei ou
como escravo, nenhum de nós pode afirmar. Então, Jesus, que havia conversado com eles, né, colocado um pouco de sentimentos mais nobres, e aqueles mais adiantados assumiram, assimilaram, e dessa assimilação, eles conseguiram marcar a história da humanidade com assim, o princípio, né, a matriz, o início, a origem de todas as filosofias e religiões que vemos até os dias de hoje. Tudo começa ali, com aquele povo, e era um dos trabalhos que Jesus havia pedido para esse grupo de capelinos. Ajudar a preparar terreno para que a filosofia um dia se construísse e as religiões também. E claro que os espíritos mais atrasados criaram também o quê? O materialismo. Então, o materialismo surge ali também de uma maneira que hoje, né, é até inconsequente o que vemos na humanidade. Uma pandemia acontecendo e as pessoas se reunindo em casas ocultas, né, casas não reconhecidas, para jogos, para, sei lá, uma série de coisas assim. Não convém nem comentar para não baixar o nosso padrão vibratório. Esse é o resultado do materialismo, começa lá. Ele vai atravessando eras e vai criando dependências e mais dependências nos seres humanos, e chega nos dias de hoje, é isso. Sexo exacerbado, drogas, álcool, confusões mil. Então, Jesus veio para aproximar as castas pelo amor. Por quê? Essas castas criadas na Índia se expandiram por todo lugar, por todos os lugares. E Jesus veio trazendo a lei de amor. A lei do faça ao próximo o que você gostaria que o próximo te fizesse. Então, essa é a lei de amor. Não a lei de separar párias, porque são condenados a viver nessa pobreza. Não, né? Todo mundo merece oportunidade. E as migrações nos terrenos do planeta Terra foram acontecendo, não parou naquilo. E as civilizações hindu e egípcia, que aproveitaram a primeira leva, ficaram breves séculos, generosidade de Emmanuel, né? Porque, gente, 5 séculos, 10 séculos, 20 séculos, pô, gente, é tempo pra caramba, né, mano? Breves séculos na história da humanidade. Mas para quem viveu num mundo atrasado, cada dia é uma eternidade. Já a raça ariana, que iniciou na Europa, somente com muitos séculos depois da vinda de Capela, realizaram suas migrações sucessivas. E começaram pela Pérsia. O que é a Pérsia? A Pérsia é onde hoje o Iraque e o Irã estão situados. Do Irã procedeu quase todas as correntes que nós conhecemos da raça branca. E hoje, a raça branca europeia tem assim um certo complexo com o povo do Irã. E veio de lá. Que loucura que é o ser humano, né? Que orgulho é esse? Que conceito egoísta é esse, né? Lembrando, esses arianos, eles foram enviados, esses que estavam no Irã, expandindo ali por toda a Europa, eram os revoltados que estavam na Índia, né? Eles não gostaram nem um pouco daquilo que Deus havia feito com eles. Ter mandado para um mundo muito atrasado em relação à Capela. Então, ali eles foram andando, e cada um queria ter suas conquistas. Fizeram subgrupos dentro deles, né?
Esses subgrupos foram em direções diferentes e foram constituindo outros povos e misturando raças com as raças primitivas do planeta Terra. Pouco afeitos à religião, porque Emmanuel é nobre, não gostavam de religião. Porque a religião impunha disciplina. Você tem os seus horários de fazer o seu culto, etc, etc, de se ligar a Deus. Impõe a religião, qualquer que seja, impõe resignação, as decisões pertencem a Deus, impõe humildade. Então, como eram rebeldes e avessos a Deus, não gostavam e não queriam praticar religiosidade alguma. E até hoje temos consequência disso, né? Muitas pessoas não querem se aproximar nem de Jesus. Isso é um psiquismo que existe no planeta Terra. Herculano Pires trata disso, né? A ausência de relatos históricos é o motivo que a nossa ciência tem do pouco conhecimento daqueles povos, daquelas misturas, de como a coisa aconteceu. Mas essa revelação nos vem de Emmanuel, então ela tem um valor. Ela tem uma aceitação. Emmanuel não colocaria uma coisa que não fosse verdadeira. Um dia pode ser que a nossa ciência descubra algum elo perdido e monte essa história, como aconteceu com os pergaminhos do Mar Morto no século passado, por volta dos anos 50, que foram encontrados lá em Qumran, né? No Mar Morto. Diferentemente dos hebreus, eles não falavam com Deus, não pediam nada, não contavam com a ajuda divina. Eram desarvorados e sem esperança. Então, esse era o perfil desse ramo de capelinos que foi para a Europa. E era assim a coisa, viu? Enfrentavam as feras assim. As incursões deles, segundo Emmanuel, datam de 10.000 antes de Cristo. E aqui é uma coisa importante. Preciso fazer uma parada. Por que eu preciso fazer uma parada? Porque os capelinos não vieram só quando a Terra deixou de ser mundo primitivo para mundo de provas e expiações. Raças mais atrasadas dentro de Capela vieram antes, como Emmanuel revela aqui. Aqui ele está revelando 10.000 antes de Cristo. De 10.000 a 4.000 antes de Cristo são 6.000 anos. Sabe o que isso representa? Uma semana de Deus. Pedro, na sua epístola, ele escreve assim: 1.000 anos na terra são iguais a um dia do Senhor. Um dia do Senhor é igual 1.000 anos na terra. Logo, aqui nós vamos ver que estava terminando uma semana do Senhor. E o que Isaías escreve, que nós vamos ver proximamente, que o sábado é reservado ao Senhor. Mas não é esse sábado que as doutrinas dogmáticas adotaram para fazer seus cultos no sábado. Para ninguém, e tem até doutrina que proíbe os seus seguidores de trabalharem no sábado, porque o sábado é do Senhor. Só que o que Isaías quis dizer ali é: Deus dá uma semana dele para a humanidade. Nós começamos a nossa era em 4.000 antes de Cristo, o mundo de provas e expiações. Logo, no ano 3.000 depois de Cristo, que vai dar 7.000, acaba. No ano 2.000 após Cristo, depois de Cristo, inicia o sábado, que é o último dia do Senhor, que é o período que nós estamos. É um período de convalescência do espírito, porque o mundo de regeneração é transitório, é mundo de um dia para Deus, é mundo de 1.000 anos para nós. Isso
nós vamos encontrar no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, acho que é o item 17 ou 18, o último item, onde Santo Agostinho diz: mundo de regeneração é transitório. E, na questão 51 do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar o Espírito Verdade. Nas questões precedentes, nós vamos encontrar o Espírito Verdade dizendo: não existiu Adão, não existiu a encarnação do primeiro homem, houve a encarnação coletiva de uma raça de mundo primitivo, de mundo de provas e expiações. Essa raça tem o nome de Adão. E Kardec pergunta: quando começou isso? Questão 51 do Livro dos Espíritos. 4.000 antes de Cristo. Olha como as coisas fecham. É que está num livro uma coisa, no outro livro outra coisa, no outro livro outra coisa, e você precisa juntar. Então, com Pedro, mais Isaías, mais Livro dos Espíritos, mais Evangelho segundo o Espiritismo, podemos concluir que estamos vivendo o sábado do Senhor. 1000 anos, período de mundo de regeneração. É lindo. Isso é conforto. Isso mostra que tudo está conforme o planejado por Deus, sob comando de Jesus e os seus auxiliares. Isso é muito relevante. Então, essa raça era mais antiga. O doutor Paulo César Fructuoso, através da mediunidade, o espírito, eu não lembro qual foi que deu a mensagem, ele diz: os primeiros da Terra voltaram há 30.000 anos atrás. Os primeiros mais perversos da Terra voltaram há 30.000 anos atrás. Hitler, um dos grandes príncipes das trevas que habitou no planeta Terra, vive num mundo prisão hoje. Por quê? Ele tem a construção de tanto mal que qualquer reencarnação dele é desastrosa. Então, ele precisa ficar 1000 anos num mundo prisão, desmontando muita maldade, para depois reencarnar em mundos mais primitivos, para poder tentar construir alguma coisa boa. Isso chama-se misericórdia de Deus. Misericórdia para dar nova chance a um espírito totalmente perdido de se reencontrar com Deus. Se tiverem dúvida disso, eu volto a falar. Mas nós vamos ver mais para frente algumas vezes, porque entra em Isaías, entra em outros lugares. Então, ali eles tinham reminiscências de capela. Agora, imagina você vir de um mundo adiantado e, para sobreviver na Terra, ter que lutar com um tigre. Então, isso causava revolta nesse povo. Milênios depois, surgem os celtas, porque são espíritos mais adiantados que vão reencarnando e construindo outras atividades. Para Jesus vir antes dele, veio Sócrates, veio Platão. Leiam o capítulo, a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 4. Kardec faz uma comparação do cristianismo, do espiritismo, com a filosofia de Kardec, com a filosofia de Sócrates e de Platão. São iguais. Então, Sócrates e Platão foram precursores do cristianismo e do espiritismo. Os celtas foram precursores também. Por quê? Eles começam a desenvolver, naquele mundo atrasado desses capelinos revoltados com Deus, de um culto divino. Como faz esse culto divino? Se entrelaçando com a natureza. Então, cantos, danças de roda, e hoje estão reavivando essas coisas que são mais antigas do que as pessoas possam pensar. Danças de roda como terapia. Tem a sua função, claro, vai ajudar no psiquismo das pessoas, depressivas e tal. Mas a origem está aqui, foi com os celtas, espíritos adiantados daquela época, que, no grupo dos celtas, trouxeram esses conhecimentos. Tem séries aí na Netflix e outras aí, que agora tem um monte, né? Que mostram um pouco dessa cultura, mas é tão pouco que eu nem recomendo, porque
Há uns abusos ali de besteira, mas procurem saber. É uma forma de pegar espíritos muito atrasados, muito revoltados com Deus, e colocar numa rota de aproximação com Deus. Os germânicos iniciaram, que também eram desses grupos revoltados de capelinos, a aproximação com Deus através do culto ao fogo. Não importa, é o estágio primitivo, atrasado, inferior daqueles espíritos. Qualquer motivo servia para despertar algumas fibras daqueles corações endurecidos e revoltados na ocupação com Deus, no olhar para com Deus. Outros povos começavam, aqui já mostra a barbárie, né, a sacrificar animais, ou pessoas, ou objetos para os deuses. Então, aquela história de a virgem, né, vamos sacrificá-la para o Deus não sei qual. São cultos para seres bárbaros, atrasados, moralmente sem moral. Então, sacrificavam, matavam. Matavam como? No fogo, geralmente, ou com caldeirões com coisas ferventes lá dentro, óleo, não sei o quê, e jogavam uma pessoa lá para satisfazer os deuses. É criação de povos muito atrasados, né, gente? Agora, imagina você estar num mundo adiantado e passar por isso. Não é fácil. A grande virtude dos árias europeus foi a criação dos sistemas organizados. Isso foi uma virtude, mas trouxe consequências complicadas, nós já vamos ver. Então, um líder, e esse líder organizava as coisas, essas coisas eram criar regras, a vida coletiva, a agricultura, tudo bonitinho, se tivessem moral para viver isso. O que acontece? A agricultura do outro dá uma safra boa, a minha não dá, vem a cobiça, vem a inveja, vem a vontade de destruir a lavoura do outro, vem a vontade de tomar a posse das terras do outro, vem a rivalidade e acaba na morte. Alguém mata alguém e depois o filho de alguém devolve a morte para o filho de outrem, e isso construiu o planeta que conhecemos. Com o passar do tempo, inauguraram o direito da propriedade, porque essas confusões não paravam. E o direito da propriedade, que é um avanço moral, traz também consequências. Por quê? Se você for amigo da autoridade, ela interpreta do jeito dela. Então, o direito da propriedade levou à separação das pessoas, famílias. Por que o primogênito tem que ter direito e eu não? Brigas entre famílias, ao ciúme, ambição, egoísmo. O que era para organizar o atraso moral daquelas criaturas levou à separação, a brigas, a mais ambição, mais ciúme, mais egoísmo, mais separação, né, de famílias, de pessoas, com consequências até hoje. Até hoje, famílias resgatam essas confusões daquela era. A rivalidade entre tribos levou aos primeiros combates. Estamos quase chegando em Abraão. A rivalidade levou aos primeiros combates. Então, um queria dominar o outro. Uma tribo queria dominar a outra. Por quê? A dominada virava escravo. E a que detinha o poder vivia as benesses. Nós vamos encontrar isso tanto na vida dos hebreus, tanto, mas deixa eu chegar lá. Então, a família indo-europeia, como era mais revoltada com Deus, não buscava uma conciliação. Não tinha jeito de diminuir essas brigas, essas ofensas, de ter um acerto, uma paz, uma serenidade. Mas tinha um lado bom. Era a única que confraternizava com os selvagens. E assim, os caracteres humanos foram aperfeiçoando. Como diz
Divaldo, né? Como diz o Dr. Bezerra, através do Divaldo, e como diz o Dr. Paulo César Frutuoso, através da doutora Anne Drubencourt, o corpo humano sofre alterações de eras em eras e, na sequência, há um avanço moral, intelectual, científico da humanidade. Então, essa confraternização desses revoltados com Deus, com os selvagens, é que permitiu aperfeiçoar o corpo físico. Senão, ainda estaríamos com o corpo dos homens da caverna. Muito embora alguns tentam ainda, né? Os nórdicos e os mediterrânicos, estamos na Europa, né? Os nórdicos e os mediterrânicos, iniciaram um comércio e muitas barreiras entre eles. Gente, isso existe até os dias de hoje. Um país, para exportar para outro ou importar de outro, tem que seguir regras de um país, de outro país. Isso existe muito acirrado nos dias de hoje, quando deveria existir confraternização entre as pessoas, conforme Jesus ensinou, conforme Isaías profetizou. Nós vamos ver. Mas hoje ainda é interesse. Para vocês terem ideia, comercializam vacinas, roubam vacinas, não mandam para países que precisam vacinas. Veja como o ser humano ainda tem a moral muito atrasada. Uma situação trágica vive o planeta, a humanidade no planeta, e as pessoas tratando dessa forma, com indiferença, né? Com desejos financeiros em cima. O povo de Israel, vamos deixar para a semana que vem? Não, vamos seguir com o povo de Israel. Então, chega o povo de Israel. Aqui já está bem adiantado que já está em Moisés com a tábua dos 10 mandamentos. Dos degredados na terra, vindos de Capela, os hebreus constituem a raça mais forte e mais homogênea. Por que mais forte? Porque enfrentaram o que eles enfrentaram. Desde o ano 70 depois de Cristo, eles foram expulsos do país deles, da terra prometida, e só retornaram ao país deles em 1948 depois de Cristo, quando o embaixador Souza, um brasileiro que trabalhava na ONU, foi lá e fez a cerimônia de posse dos hebreus no país que nós chamamos Israel hoje. Por que chama Israel? Porque o povo hebreu começa com Abraão, que tem um filho, tem 2 filhos, na verdade. Ismael, com uma concubina, que depois é expulso, foi um dos ismaelitas, o povo árabe. E um outro filho, com Sara, que se chama Isaque. Isaque tem 2 filhos, Esaú e Jacó. E Jacó dá sequência à dinastia dos hebreus, tem uma luta com um anjo numa escada, num sonho, e passa a se chamar Israel. Israel, em hebreu, significa aquele que lutou com um anjo. Então, Abraão, Isaque e Jacó, com o nome de Israel depois, são os pais dos hebreus. Desde aquele momento, as lutas desse povo não pararam. A gente deve falar um pouco mais para frente. Mas eles se mantêm unidos, juntos, homogêneos, enfrentando qualquer situação e ajudando uns aos outros, como deveria ser toda a humanidade. Então, por isso se diz uma raça mais forte e uma raça mais homogênea. Todos respeitam a Torá, que são os 5 livros que Moisés trouxe, e depois tem os livros, né, escritos pelos juízes, pelos reis e pelos profetas. Se falar aqui, a gente vai alongar muito. Então, é um povo com grande certeza sobre Deus, o Deus único, o Deus que nós conhecemos,
o Deus que nós aceitamos. Mas o mesmo tamanho de fé e certeza que eles têm em Deus, eles têm de orgulho. Porque eles não admitem a mistura de raças, a mistura de povos. Eles se consideram o povo eleito. E engraçado é que muitas religiões, filosofias, doutrinas, crenças, se consideram o povo eleito. São poucos acessíveis, né, à comunhão das raças, e mesmo sem pátria, sem lar, souberam viver peregrinando pelo mundo até 1949, não 48, desculpa, errei um ano. Até 1949, quando a ONU reconhece Israel como o país, o Estado hebreu. Eles exemplificam solidariedade humana entre eles. Trabalho, é um povo que trabalha constantemente, menos aos sábados. Porque eles entendem que ali foi profetizado para não trabalhar aos sábados. E nós estamos trazendo uma notícia nova, que o sábado é um dia do Senhor, que disse Pedro, tem 1000 anos, e que nós vamos ver mais para frente, que é o mundo de regeneração, que já estamos. Sobre a China, que é um povo primitivo, ela tem mais participação na história da humanidade do que a outra raça que nasce na África. Porque a raça que nasce na África também se espalhou, então a da China ficou lá. Basta dizer que a China trouxe a pólvora, a China trouxe o macarrão, não é coisa de italiano, não. O macarrão foi inventado na China. Aí os italianos brincam que eles aperfeiçoaram. Mas não é brincadeira, né? Eles aperfeiçoaram mesmo, né? A massa. A China é a árvore mais antiga das civilizações na Terra. E é uma raça, o Chico chamava de terrícolas. Mas de nós, terráqueos, né? Que nascemos na Terra. Ou, não sei se nós nascemos, mas daqueles que nasceram na Terra. Quando da imigração dos capelinos, a China já tinha uma organização. Não era avançada como a dos capelinos, mas já tinha lá. A família indo-europeia pregava no desconhecido e assimilava outras tribos. Então, foi uma miscigenação gigante, né? De negros, amarelos, brancos, como os capelinos, e ainda aqueles outros povos mais primitivos que estavam perdidos na Europa. A família hindu-europeia pregava para todas essas tribos. E os arianos da Índia ficaram estacionados nas suas tradições. E ainda de hoje está estacionada naquelas crenças que vêm milenar, de muitos 1000 anos antes de Cristo. Claro que tem um grupo avançado. Tecnologia de informação, você vai no maior centro nos Estados Unidos, o Vale do Silício, ali na região da Califórnia, você tromba com o pessoal da Índia. São muito inteligentes em tecnologia da informação. A China viveu fechada em si. Vamos deixar aqui registrado que esse livro é de 1948. Logo, ele não tinha nem a informação de que os hebreus tinham voltado para Israel, que foi em 1949. Então, ele diz assim, a China será convocada pelas transformações do século que estamos. Porque o planeta vai à regeneração. Então, ela vai ensinar para nós coisas que estão adormecidas lá e vai aprender virtudes com os povos da Terra. Porque a China ainda vive um atraso em termos humanitários, né? O povo sofre muito lá. Jesus enviou à China grandes missionários. Kardec tem um trabalho lindo disso, já no curso de filosofia a gente aborda isso.
a participação de Fourie, de Confúcio e Lao Tse na parte filosófica. E engraçado a semelhança com o cristianismo, que não é à toa, porque são espíritos num orbe elevado, próximos a Jesus, e já trouxeram alguns ensinamentos do Cristo na China, que não trouxe muitos resultados benéficos, né? Basta ver o sofrimento que está lá. Então, a China atual, diz Emmanuel, deturpou os ensinos e paralisou a evolução nas conquistas, principalmente sobre Jesus. Ainda hoje, perseguem as igrejas na China. Perseguem os monges que estão lá quietinhos nos seus cantos, lá naquelas alturas imensas nas cordilheiras, porque eles são contra as religiões. Eles são materialistas, o regime político, né? Então ainda perseguem. Mas mãos valorosas reencarnarão daqui para frente, 2025, 2030, e misturarão lá naquele povo e reconduzirão a valores humanitários. Só lembrando, Emmanuel já está encarnado, o Chico revelou, por volta do ano 2000, ele reencarnou, e o trabalho dele não será espírita, será em causas humanitárias. Outros espíritos estão reencarnando pelo mundo com o mesmo objetivo. 2025 revela para nós, Dr. Bezerra de Menezes, Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles, através do Divaldo, principalmente, da mediunidade do Divaldo, 2025 haverá um maciço reencarne. Dr. Bezerra de Menezes, com 10.000 da sua equipe. Para o quê? Resgatar valores humanitários. Todos no Brasil? Não. No Brasil, em todos os países, também na China. 2030, bom, 2025, espíritos desse tamanho. Mozart vai reencarnar, uma série deles. Joana de Ângeles. 2030, espíritos maiores. Os de Alcione. Francisco de Assis. Foi revelado pelo Divaldo. 2030. Então, esses espíritos darão um empuxo nos países mais atrasados em termos humanitários. Então, não será por guerra, como Jesus disse, não é a briga, mas é o amor que vence. Então, essas causas humanitárias serão semeadas por espíritos preparados por isso. E Kardec fala isso na Gênese, quando ele diz que a nova geração, tá lá, vejam um capítulo da nova geração. Nós vamos falar um pouco aqui. A nova geração virá pronta e vencerá o que de velho ainda existir construído no planeta. Então, a China passará por essa mudança. Não por guerras, não por brigas, por discursos morais, mas de quem tem moral para discutir. Isso é para alegrar, gente. Não teremos mais guerras. Quer dizer, não teremos guerras como imaginamos. Teremos guerras intelectuais, discursos intelectuais, morais. E a nova geração vencerá tudo. Kardec também codifica isso. Então, algumas informações científicas e bíblicas vão nos ajudar a compreender o que veremos na sequência de Isaías e do Apocalipse. Essas informações científicas eu vou deixar para a próxima semana. A propósito, a próxima sexta é sexta-feira, comemorada aí pela doutrina católica, nos rituais dela. Nós pretendemos estar aqui. Alguém tem alguma objeção? Se ninguém manifestar nada contrário, estaremos aqui no mesmo horário e vamos abordar, então, essa parte científica. Alguém tem alguma pergunta? Mário, nós temos aqui no chat o Adalberto e a Val. O Adalberto, ele fez uma
um questionamento, não é? Porque você tem falado o tempo todo da vinda de Jesus, que Jesus, né, já se prometeu, então, a sua vinda a esses capelinos. E ele pergunta, Jesus veio no momento certo? Pergunto isso porque vivemos num mundo conturbado com guerras, misérias, e com a pandemia a situação parece insuportável. E surge o questionamento, Jesus poderia voltar para resolver estes problemas? Jesus não tem mais nada que fazer no planeta Terra encarnado. Ele tem muito trabalho moral a fazer no planeta. Porque o que ele tinha para fazer, ele já fez. Ele trouxe o caminho da libertação da humanidade. Mas a humanidade ainda hoje é atrasada para compreender. Então, não tem Jesus já voltou. Em 1857, quando o Livro dos Espíritos circula pela humanidade. Porque ali começa a explicar coisas não compreendidas até então dos ensinamentos de Jesus. O que fala o Livro dos Espíritos, na verdade? As verdades que Jesus disse e que a humanidade havia esquecido. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, pega os pontos centrais de Jesus e esclarece. Então, Jesus não voltará como as doutrinas dogmáticas pregam. Não faz sentido. Se ele voltasse hoje, não crucificariam, metralhariam, porque é uma arma mais potente. O que acontece, que precisamos entender, é que tudo funciona em sincronia na lei de Deus. Então, Deus dá um tempo, e foi revelado esse tempo para nós. Nós é que só vamos conhecer agora. Porque ele já está aí desde o século 8 antes de Cristo. Gente, 800 anos antes do Cristo encarnar aqui, Isaías já escreveu que nós teríamos 6 dias para fazer tudo. E no 7º, teria o encontro com o Senhor. Estamos no 7º, estamos no encontro com o Senhor. 1000 anos que Pedro revela. É que nós precisamos ligar as coisas. Então, Deus dá o tempo. Nós temos um tempo. Nós não temos um tempo para viver. Uns vivem 70, 80, 90, 100, outros, infelizmente, menos, outros até passam de 100. Nós temos um tempo para viver, nós temos um tempo de infância, nós temos um tempo de adolescência, nós temos um tempo de idade adulta, nós temos tempo para viver e temos um tempo para aprender as coisas da vida eterna. E nós fugimos disso encarnação após encarnação. 2000 anos de evangelho, agora estamos nos aproximando do evangelho. Então, não é que Deus pune, ele dá o tempo e aceita o livre-arbítrio de cada um nas decisões que quer. Então, não tem as pessoas hoje, nesse momento, se reunindo em lugares escondidos, com festas, com sei lá o que mais, e não tem pessoas reunidas, orando para que essa pandemia passe. Então, a decisão é individual, não é de Deus. Deus dá o tempo. E envia Jesus para nos ajudar a entender o caminho. Envia Isaías para ajudar a entender o caminho. Envia João para entendermos o caminho. Envia o Espiritismo para esclarecer mais ainda. E estamos aqui discutindo se Deus pune. Deus ama. Deus é a fonte inesgotável de amor. Nos fez por amor, para amarmos. É isso que a gente vê? Então a culpa não é de Deus. Não é os tempos são anunciados que chegarão. Isaías fala muitas vezes. O tempo está próximo, o tempo está próximo. O tempo chegou, não está próximo. Chegou há quase 100 anos antes do Livro dos Espíritos, por volta de 1800. Desde 1800, estamos vivendo o final. Não haverá destruição do planeta, haverá destruição do mal.
haverá expulsão daqueles que praticam o mal. Gente, é momento de alegria. É momento de ver as promessas que Jesus trouxe, que os profetas trouxeram, acontecerem. Não tem punição. Tem merecimento. Fez o mal, toma o mal. Fez o bem, toma o bem. É merecimento. São leis, leis de sintonia, leis de afinidade, leis do merecimento, lei de causa e efeito, lei causal. As leis agem por si. E nós mergulhamos como quisermos nisso. Então, é o contrário, gente, é a libertação. Eu não sei se eu respondi todas, porque tinha várias questões no meio. Não, acho que respondeu sim. A Val pergunta, e acho que nós vamos ter que fazer isso na próxima semana, que já estamos no horário, né? Se nós ainda temos remanescentes dos primitivos. Temos. E temos também de capela. E o Luiz Carlos, né, pergunta, junto com os espíritos de capela, veio alguma matriz de corpo físico? Isso acho que você vai abordar, você já falou várias vezes, mas... a forma física, Jesus tem a equipe, Emmanuel chama de engenheiros siderais, né? Emmanuel é muito nobre, né? Jesus tem a equipe que o auxilia nas formas de vida do corpo físico, nas formas de vida dos animais, na forma de vida dos vegetais e dos minerais. São espíritos altamente evoluídos, cada um num grupo desse, como vai funcionar? Vocês já repararam que tem petróleo pra caramba no mundo? É por acaso? Claro que não. Quais foram os primeiros habitantes da Terra? Aqueles sauros, né, que tem dino, bronto, sei lá, 300 metros de tamanho, árvores, está relatado isso, a história está aí. Árvores de 200 metros de altura. Por quê? Essa geração deixou de existir, foi sedimentada, isso gerou o quê? Um fóssil, que virou o quê? Petróleo. Porque um dia a geração futura vai precisar de petróleo para continuar desenvolvendo a sua inteligência. Gente, tudo é muito planejado. Conta o Chico, no Pinga Fogo de 1969, que a Lua tem uma reserva de água imensa, que em algum momento futuro, sabe-se lá quantos milhões e milhões de anos, os humanos da Terra usarão. O Chico falou isso em 1969. Quem vai ver isso pode ser no ano 10.000 depois de Cristo, sei lá. Gente, se ficar alguma coisa, a gente vê a semana que vem. Mas existe aqui ainda capelinos, existe aqui espíritos primitivos do planeta Terra. E nós não sabemos, eu não sei se eu vim de capela, se eu sou daqui. E não é isso que vai ganhar o jogo. O que vai ganhar o jogo é amar, sempre amar, fazer tudo com amor. Tudo que formos fazer tem que ter amor. Olhar para o próximo com amor. Não importa quem seja o próximo e o que faz o próximo, mas ter amor. Gente, eu preciso terminar porque eu tenho outro compromisso agora. Então vamos. Obrigado. Boa noite. Semana que vem estaremos juntos. Bom fim de semana. Então, e assim que possível, as perguntas que não foram respondidas, nós vamos, durante as próximas aulas, o Mário vai respondendo, tá bom? Então, nós agradecemos a Deus a oportunidade desse encontro, que nos fortaleçamos nesse propósito de aprendermos e de seguirmos em frente, nos esclarecendo e sendo cada vez melhores. Que Jesus nos abençoe, que tenhamos uma semana fortalecidos nesse amor. Que assim seja. Então, graças a Deus, boa noite, bom fim de semana. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Bom final de semana. Boa noite a todos, bom final de semana. Boa noite a todos. Boa noite. Boa
boa noite a todos. Boa noite.